Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui preparando para mais uma norminha ao vivo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Marco Antônio Lima, o Marco Lima da M Lima, sobre NR12, né? Um abraço a todos vocês que já estão entrando. Cristiano, Jennifer. É o seguinte, daqui a pouco o Marco Lima entra, né? Nós vamos fazer uma apresentação e pode ficar tranquilo que nós já temos várias perguntas que fomos conseguindo com o pessoal durante a semana e tenho certeza que essas perguntas vão satisfazer bastante aí com relação ao assunto da NR12, né? Com o Marco Lima. Então nós vamos ficar aí mais ou menos uns 50 minutos batendo um papo. E daqui a pouquinho o Marco Lima entra e a gente começa a conversar, né? E esta nossa conversa vai ficar gravada e vai ficar disponível também lá na página do YouTube da Norminha, tá bom? Daqui a pouco o Marcos está entrando. Um abraço a todos vocês que estão entrando aí: Renato Barbosa, André Luiz, Carlos Alberto, Wesley Gaspar. O Wesley Gaspar é o criador da rádio SES 21. Semana que vem vamos estar juntos, né, Wesley? Um abraço aí, Carlos Alberto, Rafael. E agora vamos aí receber o nosso amigo. O Marco Lima está em Pato Branco, Paraná. Fiquei sabendo lá que está. Aí, Marcão. Boa noite. Vou só ajeitar aqui o meu visual. Não sou bonito não, mas pelo menos tem que aparecer um pouquinho aí, né? Pelo jeito aí tá bom, o calor está bom aí, né? Muito calor. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Maior. Boa noite. Já está à disposição, né? Já estamos à disposição, hein? Então, pessoal, este é o Marco Antônio Lima. Ele é casado com a Lucimar e é pai da Jéssica e do Eduardo. Ele é de Curitiba, Paraná. Hoje ele está em Pato Branco. Aceitou nosso convite aí para falar um pouco sobre NR12. É claro que em 50 minutos não dá para falar tudo, né? Mas vamos ver se a gente consegue satisfazer as perguntas que nós já temos em mãos aqui e dar uma boa esclarecida aí com relação à NR12. Muito obrigado, Marcos, pela aceitação. Muito obrigado pelas pessoas que já estão entrando aí. O seu boa noite, fique à vontade, Marcos. Boa noite, Maioli. Boa noite aí o pessoal que está entrando na live aí agora. Estou aqui em Pato Branco, né? Sou de Curitiba, mas estou aqui, tenho uma unidade aqui em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná. E está muito frio aqui, sim, né? A temperatura, na verdade, ela está caindo. Hoje a gente estava aí na parte da tarde com 16 graus e agora à noite vai caindo, agora já está 9 graus e vai cair mais. A previsão é... Então, nós estávamos falando hoje à tarde sobre a temperatura e aqui eu estou de blusa agora também, viu? Começou a cair, acho que o friozinho aí de Pato Branco já está chegando aqui em Araçatuba. Sim, a previsão é 5 graus, né? Tá certo. Eu agradeço o convite, Maioli, e estou à disposição aí para responder as perguntas que o pessoal mandou para você durante a semana, né? Sobre Correto. Né? Claro que não dá para responder tudo numa live, né? Mas a gente vai Verdade. fazer um resumo. Vai fazer um Mas resumo. nós vamos fazer o possível. Das perguntas que eu recebi aqui, Marco, nós elaboramos 8 perguntas, já conversamos sobre o assunto. Eu acredito que essas 8 perguntas vai dar uma noção assim bem legal com relação à NR12, a segurança com máquinas e equipamentos, né? Mas antes de a gente entrar, vamos falar rapidinho aqui. Por que eu convidei o Marco Lima, né, a participar? Nós conhecemos em 2015, né, Marcos? Exato. O que você veio fazer em Araçatuba em 2015? Na verdade, assim, a M Lima ela existe já há 5 anos, né? Antes de eu abrir a M Lima,
Eu já trabalhava com segurança de máquinas numa empresa que a gente fundou ali na região de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Então, a gente Isso, fundou a empresa em 2011 e em 2015 eu me desvencilhei dessa empresa, vendi minha cota societária e resolvi seguir carreira solo em 2015. Eu já, correto. eu já tinha alguns clientes, né, que tenho até hoje, inclusive, né, e eu comecei a abrir um pouco mais o leque, não só em relação ao NR12, mas trabalhar um pouco mais dentro da higiene ocupacional. Pesquisando esse mercado, eu conheci o Ivomar, né, e fui fazer o curso. Tinha acabado de acontecer um curso em Curitiba e eu precisava fazer, e ele fez o próximo em Araçatuba. Aí eu tive que me deslocar até Araçatuba, foi aí que eu conheci a Norminha, né? Correto, isso mesmo. Você vem acompanhando o Ivomar, os cursos deles, e a Norminha ofereceu um curso de higiene ocupacional e você veio para cá, né? Acabou de entrar aqui o Gustavo e o Carlão Franco, lá de Jacareí, né? Carlão também é um outro convidado, nós vamos falar com ele aqui no dia 23 desse mês. O Carlão vai falar um pouquinho sobre proficiência, é outro excelente profissional que também eu tomei conhecimento. Mas voltando aqui, o Marco Lima, nós conhecemos em 2015 no curso, e a partir daí eu fiquei sabendo que o Marco tinha já uma especialização. Depois você vai falar sobre essa especialização que você tem com relação ao NR12, né? E nós criamos o curso de NR12, era 4 dias, 4 dias, realizamos vários aqui na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente, né? E você desenvolveu esse curso e você desenvolve também atividade em quais outros lugares, Marco? A Amy Lima, eu comecei a trabalhar com alguns treinamentos, porque essa era uma visão que eu tinha desde a outra empresa que eu tinha anteriormente, a 2015, que era o quê? Trabalhar cursos técnicos, trabalhar esse treinamento de NR12 para levar esse conhecimento técnico pessoal. Eu percebia as pessoas, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, eles tinham muita dúvida em relação a isso. E eu resolvi fazer esses treinamentos para realmente disseminar o conhecimento. E aí eu viajei o Brasil inteiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, assim, Brasil inteiro eu busquei dar esses treinamentos. E foi muito bom, porque o feedback desses treinamentos foi excelente, né? A Amy Lima, nós da Amy Lima, nós temos uma didática diferenciada, né? O nosso treinamento é o quê? É o profissional sair do treinamento realmente com uma base, né? Uma base técnica para entender e começar a trabalhar com o NR2. Correto. Eu lembro também, nós levamos o curso para Vitória, no Espírito Santo, né? Isso, O pessoal de Vitória sempre está acompanhando as nossas lives, que é a Norminha ao vivo. isso. Mas legal, então. Então, a sua atuação é pelo país todo, né? Tem um pessoal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso está nos acompanhando aqui também, né? Acabou de entrar aqui o Ricardo, Suziane, tem um rapaz lá de Buritama também que entrou, o Alain, o Adílio, o Troiane, Ricardo, aí salve, salve, né? Mas se a gente for falar, a Lucimar está entrando, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando sobre. Muito obrigado, pessoal, por estar prestigiando, né, a Norminha ao vivo. E avise o pessoal aí também que é lá a nosso bate-papo, depois, terminando o nosso bate-papo aqui, dentro de uns 30, 40 minutos, já vai estar disponível também lá no YouTube da Norminha. Então, Marcão, tá preparado aí para a sua aula, né? Opa, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta, eu fiz elenquei as perguntas assim que dá para ter um norte, uma sequência do bate-papo, né? Legal para esclarecer as dúvidas do pessoal. Então, a primeira pergunta é esta, ó. Quais são as etapas do ciclo de atendimento da ANR12, para atender a ANR12? Quais são os ciclos de atendimento? Tá, é uma boa pergunta. Todo o know-how que a Amy Lima possui, né, e os profissionais que trabalham com a Amy Lima, nosso entendimento é que a NR12 ela é extremamente técnica, né? Ela é
das maiores normas aí dentro das normas regulamentadoras, né? Ela é extremamente técnica, ela abrange várias áreas do conhecimento técnico e dentro do ciclo da NR12 a gente tem algumas etapas, né? Não é muito fácil você trabalhar com NR12 porque você precisa seguir essas etapas, né? O que acontece às vezes é que as empresas elas pulam etapas, né? Mas vamos lá, a primeira etapa delas é a etapa documentacional que a gente fala, é o primeiro contato, né? Então é o quê? É Correto. a relação de máquinas e equipamentos, que antigamente era o inventário de máquinas e equipamentos, que tinha tipo, modelo, capacidade, e agora, com a última Esse antigamente você fala aí, há 2 anos atrás, né? isso, em É, 2000, só abrindo parênteses, entrou uma pessoa aqui, esqueci, não consegui ver o nome dele, né? Ele fez uma pergunta assim, quais foram as mudanças da anterior para agora? Mas é exatamente o que o Marco vai falar hoje, é exatamente como está hoje, né? uhum. Vamos acompanhá-lo então. Para a gente falar das mudanças da NR12, nós vamos precisar de outra live, tá? Isso, É bem abrangente, mas vamos lá. A primeira delas, como eu falei, a fase documentacional, que você elabora uma relação de máquinas e equipamentos hoje, né? Eu estou falando da NR12 hoje. O antigo inventário de isso, máquinas e equipamentos, tá? Depois nós temos o documento mais importante, que é a apreciação de risco, tá? Aplicada a máquinas e equipamentos. Dentro dessa apreciação de risco, é gerado um plano de ação, né? Então, você vai fazer, desculpa, apreciação de risco da máquina e do equipamento, e você vai gerar um plano de ação. Dentro desse plano de ação, você gera um cronograma, tá, de adequação. Tá? isso. Essa é a primeira fase, é a primeira. Tá? A segunda fase, a segunda etapa desse ciclo, são os projetos aplicáveis, ou seja, projeto mecânico, projeto elétrico, projeto hidráulico, quando aplicável, projeto pneumático, quando aplicável. Tá? Depois vem o quê? A fase do hands-on, que é o mão na massa, é a fase de adequação da máquina e do equipamento. Tá? Depois disso, Isso. a gente tem a geração dos procedimentos, tá? De trabalho e segurança, procedimentos de manutenção. Depois disso, nós temos os treinamentos operacionais, ok? E depois disso, nós temos a validação final. E depois dessa validação final, é só os profissionais, as empresas fazerem a gestão da NR12, que é o quê? Vai comprar um equipamento, uma máquina e equipamento, você precisa pedir alguns documentos para essa empresa que vai te fornecer essa máquina, tá? Então, essa empresa vai te fornecer, a máquina vai chegar, os profissionais vão ter que instalar, fazer o comissionamento da máquina, te entregar um checklist dizendo que está tudo ok, né? Essas Correto. são basicamente as etapas dentro do ciclo da NR12. Correto. A Jennifer Calejão entrou, o Diego, lá de Presidente Prudente, também entrou. Então, essas etapas aí que você acabou de citar são as principais do ciclo que atende NR12. Não tem como tirar, né? Esse é o caminho que tem que seguir. Claro que assim, né? Eu estou falando de forma reduzida, mas se a gente Ah, for sim, focar cada item dessa etapa, aí realmente a gente vai longe. correto. Tá, joia. Então, assim, agora da etapa inicial de documentação, qual que é o documento mais importante aí dentro da etapa inicial? Como você destaca, o documento mais importante? Como eu falei das etapas, o documento que é mais importante dentro da NR2 é o quê? A apreciação de risco. Tá? Por que a apreciação de risco? Porque é ela que vai direcionar quais são as ações, tá? As ações que você vai ter que fazer para que a máquina fique adequada. Ok? Então, a apreciação Correto. de risco é o documento mais importante que dentro dessas etapas do ciclo da NR2. É só uma pergunta, pode repetir as etapas? Pode, né? Então, pode, vamos lá. Então, a primeira etapa é a etapa documentacional. Então, Isso. você vai elaborar uma relação das suas máquinas. Depois, a apreciação de risco, que vai gerar um plano de ação junto, e um cronograma. A segunda etapa são os projetos aplicáveis. Projeto mecânico, projeto elétrico, pneumático, hidráulico, tudo que é aplicável àquele equipamento. Depois vem a adequação, que é a etapa que você vai
pegar os projetos e vai hands-on, mão na massa. Depois disso, tem a elaboração dos procedimentos de trabalho e segurança, os treinamentos operacionais e, no final, a validação, que é emitido um laudo técnico de segurança de validação. Né? Isso a gente utiliza uma outra norma, que é a BNT-NBR ISO 3849-2. Tá? A gente utiliza, tem um processo lá de validação que a gente utiliza. Tá? Essas são as etapas principais aí dentro do ciclo. Correto. Isso só foi atender a pergunta e rapidamente, para a gente dar sequência, qual o documento mais importante? Você acabou de dizer aí, né? É a apreciação de risco. Apreciação de risco, Exatamente. Correto. E como que é elaborada essa apreciação de risco para máquinas e equipamentos? Você pode dar uma explicação legal aí com como é elaborada a apreciação? Posso. Bom, a apreciação de riscos, ela leva em conta a norma ABNT-NBR ISO 2100. Tá? Então, o profissional que vai trabalhar com NR12, essa é a bíblia dele. É a ABNT-NBR ISO 2100. Tá? Lá tem todos os tópicos que você precisa seguir para elaborar uma boa apreciação de risco. Tá? Inclusive, tem lá algumas terminologias que você precisa colocar no documento, porque assim, a apreciação de risco é um documento técnico, tá? Correto. Então, você precisa trabalhar a técnica. Tá? Tem lá, então quando você vai apreciar, analisar um equipamento, primeiro você tem que colocar os limites da máquina. O que são os limites da máquina? Número de operadores que operam, quais são as interações do operador com o equipamento, como que é o tipo de manutenção, as fontes de energia, eu verifico se ela tem manual, verifico a questão de tensão de comando, tensão de alimentação, vejo se tem parte pneumática, se tem parte hidráulica. São os limites da máquina. Tá? Depois a gente trabalha em cima do quê? Cada perigo identificado, a gente usa uma metodologia que nós falamos que é o HRM, tá? Hazard Rate Number. Existem outras metodologias, tá? Que existem dentro da ABNT-NBR 14121-2, existem outras metodologias. Mas a metodologia mais consagrada que a gente utiliza para identificação do perigo é o HRM e a estimativa do risco. Tá? A gente estima o risco, detecta cada perigo, estima o risco, faz a estimativa. Tá? Se a gente for aplicar dispositivos de segurança, por exemplo, eu tenho uma proteção móvel que eu preciso colocar um intertravamento, um sensor de segurança, aí eu aplico a ABNT-NBR 14153 juntamente com outras normas, tá? Para definir o quê? Categoria de segurança dos sistemas relacionados à segurança. Tá? Isso é um ponto bem importante que muitos profissionais confundem, né? O HRN é a mesma coisa que categoria, então às vezes eles geram muita confusão, né? Então, assim, depois disso é feito uma estimativa do risco após as ações de adequação que a gente levantou. Dentro disso, a gente gera um plano de ação, tá? Dizendo o que você precisa fazer para reduzir o risco, para mitigar ou eliminar o risco, tá? Então, a gente utiliza o método HRN dentro da apreciação de risco, ok? Correto. Fugindo um pouco do que nós estamos falando aí, tem uma pergunta, não sei se eu posso colocar agora, mas por que as máquinas que são utilizadas na Europa, nos Estados Unidos, elas não conseguem já estar adequadas para atender a legislação brasileira? Na verdade, o novo texto da NR12 alterou isso. O que acontecia antes da alteração do novo texto? Uma empresa queria comprar uma máquina de fora, mas eu vou comprar uma máquina da Alemanha. Tá? Lá existem as normas europeias, tá? Que a máquina atende. Tá? Quando você trazia essa máquina para cá, chegava aqui, você analisava e falava, não, ela não se aplica, a norma europeia não se aplica aqui, nós vamos aplicar a NR12. Tá? O que mudou no texto da NR12? Se essa máquina vier adequada de lá e atendendo algumas normas, por exemplo, a ISO 13849, que fala sobre performance level, ela já é aceita aqui no Brasil
como adequada. Então, isso foi uma mudança muito importante, tá? Então, assim, Correto. se você for comprar uma máquina de fora, tá? Você precisa saber se os sistemas de segurança que vão vir dela vai atender o performance level, o nível de desempenho necessário. Se atender, ela é aceita aqui no Brasil, ok? Correto. Um abraço para o Pedro Gomes, ele é técnico de segurança e vereador já há 4 legislaturas lá em São José do Rio Preto. Pessoal do Espírito Santo, do grupo SESMIT, Capixaba, estão entrando aí também. O Matheus, lá de Presidente, lá de Penápolis. E eu não sei quem me perguntou, eles pediram se você pode repetir o número das normas. Eu vou falar. Então segue lá, anota lá. A primeira norma que você vai ter que trabalhar, tá? E quando eu estou falando em norma, quer dizer assim, ó, você não vai pesquisar na internet e baixar um piratão, tá? Por favor. Você vai lá no site da ABNT, né? E vai comprar essa norma. Se você for um engenheiro, você vai ganhar 50% de desconto, tá? Então vamos lá. A primeira norma que você precisa ter na cabeceira da sua cama é ABNT NBR ISO 12100. Tá? Anotado? Correto. A segunda delas é a ABNT NBR 14153, que vai tratar sobre categorias de segurança. E quando a gente fala em categorias de segurança, a gente está falando sobre arquitetura elétrica dos sistemas de segurança. Tá? Então eu tenho lá categoria B. O que eu preciso ter na categoria B? Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Ok? Outra norma importante é a ABNT NBR ISO 13849, parte 1 e parte 2. Ela trabalha em conjunto com a 14153, que ela vai falar de níveis de desempenho dos sistemas de comando relacionados à segurança. Tá? Essa é uma norma extremamente técnica também. Você precisa ter um conhecimento prévio da parte elétrica, da parte pneumática, de uma parte hidráulica, para você aplicar essa norma, tá? Outra norma importante que você tem que ter também é a ABNT NBR ISO 14121 parte 2. Essa 14121 parte 2, ela é muito legal, porque ela tem várias metodologias para identificação do perigo e estimativa do risco, tá? Então não tem só a RN. Eu tenho lá o grau de risco para tomada de decisão, eu tenho lá gráficos de FEMEA. Essa norma é muito importante para quem vai trabalhar com segurança de máquinas, tá? E tem outra também que eu acho extremamente importante, que inclusive a ABNT está traduzindo, ela já está em consulta pública, que é a IEC 60204, parte 1. Essa é excelente para a parte elétrica, tá? Então você precisa entender dos conceitos de elétrica para que você compreenda essa norma. Assim, você não precisa ser um especialista em elétrica, mas você precisa conhecer os conceitos, os fundamentos da elétrica. Mesma coisa, pneumática, hidráulica, mecânica. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa conhecer os conceitos para você poder aplicar e ver qual é a melhor solução para aquele tipo de perigo. Tá? Como é que eu vou mitigar? Como é que eu vou eliminar o risco? Né? Você precisa conhecer, correto? Correto. Qual a NBR, saiu agora a pergunta, né? Que devemos aplicar em caso de máquinas que são exportadas? É a ABNT NBR ISO 13849, tá? Parte 1 e parte 2. Pode entrar no site da ABNT, que tem lá, o preço agora eu não me lembro, mas não é muito caro, não é nada assim absurdo, tá? Mas são normas importantes, tá? Ela fala sobre nível de desempenho para os sistemas de segurança, sistemas de comando relacionados à segurança. Correto. Tá, entrou aí o Ricardo, a Josilene correta, o Adilson lá de São Paulo, o Zezinho, está nos acompanhando também. Bom, já até nós saímos um pouco das perguntas que nós tínhamos elaborado, o pessoal perguntou aí, mas legal, muito obrigado aí, porque até quando dava assim, parece que você entende, né, rapaz, isso de NR12? Eu entendo um pouquinho, né? Parece que... Viu, Maioli? Quanto mais a gente estuda e mais a gente procura conhecer, mais a gente percebe que a gente não conhece. E é vivência, né, Marcão? É vivência, né? Vivência. E rodando aí o Brasil afora,
conhecendo a mesma máquina em várias situações diferentes, e isso que é legal, né? E muito obrigado aí por você estar compartilhando com o nosso Obrigado pessoal por do você abrir da. esse espaço aí. Então, mais uma pergunta para seguir aquelas perguntas lá, né? Ó? Com a sua experiência, quais são ou qual é o setor produtivo com os maiores desafios que se trata de segurança de máquina? Você rodou muito o Brasil afora, você tem uma boa experiência, né? Qual o setor produtivo que tem mais desafio tem aí? Olha, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Porque Ah, é? ela se. Porque, na verdade, todos os profissionais que estão envolvidos com o chão de fábrica, com produção, Isso. para eles, a percepção deles e a visão deles é que aquela máquina é a mais perigosa que tem no mundo, né? Então, não essa máquina é perigosa, essa máquina é perigosa, mas assim, É, bem- é bem complicado você dizer, tal setor é mais complicado do que tal setor. Por exemplo, se você pegar um setor de produção de móveis, muitas máquinas perigosas, né? Mas também se você observar a área de porto, a área portuária também é terrível, né? Tem muitos acidentes e acidentes fatais, né? é verdade. Acidentes em que o trabalhador não tem chance de se proteger, né? Não tem como. Por exemplo, setor metal mecânico, prensas hidráulicas sem proteção, prensas hidráulicas sem uma cortina de luz, ou com uma cortina de luz colocada de maneira incorreta, né? Colocado com uma distância incorreta, é um risco, né? Então, assim, qual a possibilidade do trabalhador evitar o dano? Não existe. Então, prensa, ela mutila mesmo, né? Ela acaba com os membros do trabalhador, né? Então, assim, Fica exposto, né? exatamente, ele fica exposto. Então, assim, hoje, assim, isso é uma resposta bem pessoal, né? Hoje, assim, o maior desafio para mim tem sido o setor siderúrgico, né? Ah, é? Eu tenho clientes no setor siderúrgico, então, assim, Sim. os perigos e os riscos aos quais os trabalhadores desse setor estão expostos são altíssimos, né? Então, assim, são perigos que às vezes é muito complicada a própria solução de segurança, né? Existe solução? Existe, mas às vezes eu só consigo mitigar um pouco. Por exemplo, existem HRNs, que é os números lá da estimativa do risco, muito altos. Então, às vezes, eu não consigo reduzir muito, eu consigo reduzir um pouco. Né? Às vezes, o perigo lá é muito alto, eu consigo reduzir para, sabe, alto. Então, é bem complicado. Então, isso é uma resposta bem pessoal minha. Né? Hoje, o maior setor assim que eu tenho grandes desafios é o setor siderúrgico. É o CD. Você também acha que teve atuação no setor de curtume, né? Sim, sim. Tem. Tenho um projeto numa empresa no noroeste de São Paulo, na parte de curtume. Também são máquinas bem perigosas, tá? Claro, tem os seus desafios, né? Mas Isso. são máquinas assim que eu consigo reduzir bem o risco, sabe? São máquinas, claro, que em alguns casos eu tenho lá sistemas de segurança que realmente eles reduzem um pouco o risco, mas o trabalhador está exposto. Quando eu tenho isso, Maioli, quando eu consigo chegar num nível de segurança tecnicamente aceitável, eu preciso trabalhar com três vertentes, tá? Primeira delas, eu preciso trabalhar a capacitação do operador, tá? Eu preciso capacitar ele. Capacitar de que forma? Dentro do treinamento operacional, lá do conteúdo programático do anexo 2, eu preciso trabalhar aqueles tópicos com o operador. Então, eu preciso de uma carga horária definida por mim, pelo profissional legalmente habilitado, que vai definir se o operador está apto a trabalhar naquela máquina ou não. Tá? Então, eu defino isso. Segunda coisa é sinalização de segurança. E a terceira é o quê? Procedimento. Tá? Tem que ter Correto. procedimento.
Então, assim, Antes da gente continuar, até uma perguntinha, acho que foi do Matheus, ele perguntou lá assim, qualquer engenheiro pode aplicar a NR12 nas empresas? Tem alguma... não, qualquer engenheiro não. Você imagine, Matheus, um engenheiro da computação aplicando NR12, né? Será que ele tem proficiência, né? Você disse que tem um profissional aí que vai falar sobre E proficiência. isso é o Carlão que fez aquela pergunta, o Carlão ele vai falar sobre proficiência, deixa eu ver aqui, vai ser no dia 23 agora, ele vai falar sobre proficiência, vai falar, e tem muito, vai acasalar muito com o que você está falando aí com o NR12. Exatamente. Por exemplo, eu na M Lima, eu tenho uma formação, minha base é técnica, né? Então, assim, contando um pouco da minha história agora, né? Aproveitando, mas esse tempo anterior a 2011, que nós abrimos a primeira empresa que começou com foco em NR12, eu sempre trabalhei na indústria, sempre com foco em indústria, sempre com montagem de máquinas e equipamentos, linhas de produção, né? Eu sou técnico em plástico, também sou especialista na área de extrusão, né? Me especializei em 2003, montei muitas injetoras, montei muita extrusora, na parte metal mecânica também montei muito torno, fresa, tudo que você pode imaginar, né? Grandes centros de usinagem. Então, assim, eu tenho uma vivência no chão de fábrica muito grande. Já trabalhei em empresas como Volvo, Volkswagen, já atendi vários segmentos, né? Já trabalhei na área química. Então, assim, a gente tem uma bagagem muito grande, né? E isso tudo culminou no quê? Na gente trabalhar com a segurança, né? Eu me envolvia muito com segurança, muito com normas que vinham de fora, normas europeias, normas americanas, de tudo quanto é país, né? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar a conscientização do trabalhador no sentido de segurança da máquina. Tá? Correto. Treinamento, procedimento. Tá? Então, assim, não é qualquer engenheiro que tem esse conhecimento. Claro, né? A minha formação é uma formação técnica, mas por trás de mim existem engenheiros mecânicos, engenheiros de segurança. Né? A M Lima ela tem registro no CREA do Paraná, né? E tem um responsável técnico, que é o engenheiro Flávio, que trabalha comigo. Ele é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. Tem uma equipe também, que é parceira técnica da M Lima, que é a equipe da Eletroprojeto. Então, eles têm engenheiro eletricista. Eu sou técnico em eletrotécnica também, sou técnico em segurança do trabalho, sou técnico em plástico. Né? Você tem a especialização também? Isso, também. Eu tenho uma certificação mundial que a gente chama de CMSE, que é uma certificação mundial de especialista em máquinas, em segurança de máquinas e equipamentos. Tá? Essa especialização ela foi emitida pela TUF, né, em parceria com a empresa Pius de São Paulo. A empresa Pius, inclusive, é uma empresa que excelente, que vende dispositivos de segurança. Né? A gente sempre faz uma propaganda, não ganho nada por isso, mas é uma empresa... Mas faz parte, né, do trabalho? Faz parte, exatamente. Existem outras empresas excelentes da área de segurança. Tá? Eu poderia citar várias aqui, mas eu sou formado... esse curso, a TUF, através da Pius, me certificou, né? E a gente vem trabalhando e você sabe que normas técnicas elas sempre estão evoluindo, né? Então, isso a gente chama de estado da técnica. Evoluindo e a gente está sempre acompanhando, né? Ainda mais agora que a gente está mais home office, né? Então a gente tem assim um certo tempo para a gente cada vez estudar mais. Correto. Então o pessoal da CIPA, assessoria, depois tem o pessoal de segurança trabalho em foco, eu não sei de onde que são, o Alex Crescim acabou de entrar também, né? Não dá para falar o nome de todos, mas os que eu consigo falar, eu agradeço aí o acompanhamento. Bom, vamos seguir, né? Já deu para esquentar o frio aí em Pato Branco, né? Já, tomei até tudo, mas... Eu tenho mais ainda 4 perguntas que o pessoal me encaminhou, então você respondeu bastante, o pessoal está entrando aí, né? A próxima pergunta é esta, ó. Quais as principais normas que os profissionais envolvidos com segurança de máquinas devem conhecer? Então, quais são as principais normas? Aí eu gostaria que você falasse com bastante
Calma você, né? Porque o pessoal está anotando aí, parece. Então, quais são Então as vamos lá, máquinas que devem conhecer? É isso. vamos lá. Primeira As norma, normas que os profissionais precisam isso. conhecer. Primeira norma que você deve conhecer, não só conhecer, mas ter, né? É a ABNT NBR 12100. Essa você tem que ter. Eu tenho até ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Pera aí. Essa norma aqui, ó. Tá vendo? Essa norma aqui. Vocês têm que ter. Ela é fininha, ó. Não é muito grossa, não. É. Essa não tem como não ter, né? Não, essa vai ser a Bíblia do profissional, né? Essa você Correto. tem que ler de cabo a rabo e ficar recitando e tem que ter ela É, na cabeça. a interpretação, né? Isso que a interpretação e vivenciando entra lá na parte da proficiência, né? Exatamente, exatamente. Correto. Aí depois nós temos uma importante também, que é a ABNT-NBR 14153, que vai tratar especificamente de categorias de segurança. O que são categorias de segurança? Eu vou categorizar aquele sistema de segurança que eu vou instalar na máquina. Então, assim, não cometa o erro de dizer, essa máquina é categoria tal. Isso está errado. O que tem categoria é o sistema de segurança que está instalado nela. Então, eu posso ter numa máquina, eu posso ter em um sistema de comando relacionado à segurança, categoria 2. No outro, Correto. em outro sistema de segurança da mesma máquina, eu posso ter categoria 3, posso ter categoria 4. Então, assim, essa norma ela vai especificar para você a questão de categorias. Tá? Ela está ligada com o quê? Com a capacidade de detecção da falha perigosa. Então, se eu tenho uma máquina, um sistema de segurança categoria B, eu tenho lá uma capacidade de detecção de falha baixo. Se eu tenho lá um sistema de segurança categoria 4, eu tenho uma capacidade de detecção de falha muito maior, 99%. Por que Verdade. 99%? Não existe máquina 100% segura. É mito, tá? Então, se o vendedor de máquina, essa máquina é 100% segura. Mentira, não é. É igual aquela, dando um exemplo, o advogado fala só essa causa é ganha, né? Quando o advogado fala para você essa causa é ganha, cuidado, né? É igual Cuidado. quando te oferece, essa máquina é 100% segura. É mentira dele. Ele só está querendo te vender. Isso já é clássico, né? Dá pra falar, é mentira e pronto. Então vamos lá. A terceira norma que você tem que conhecer é a ABNT NBR ISO 13849, parte 1 e parte 2. Tá? Todas essas normas que estou falando, você encontra lá no site da ABNT. Você tem que pagar, é claro, né? Você cadastra, paga e recebe elas em PDF, ok? Outra Correto. norma importante para você ter é a ABNT NBR ISO 14121-2, que ela vai falar para você das metodologias que existem para você estimar o risco, tá? A clássica é o quê? HRM, tá? A gente utiliza muito HRM, mas eu já utilizei FEMEA, já utilizei o grau de risco para tomada de decisão, que estão lá na 14121-2. E outra importante também, que a ABNT está traduzindo, está em consulta pública, que eu comentei, é a IEC 60204-1, que é essa fala da parte especificamente elétrica. Tá? Então, assim, ó, basicamente essas normas são as principais para os profissionais que vão se envolver com segurança de máquinas conhecerem. Tem que Beleza? conhecer e ter essas em mãos, né? Exatamente, exatamente. Correto. Tem mais uma pergunta aqui. A M Lima atende todas as etapas do ciclo da NR12? Ela atende todas as etapas? Como que a M Lima trabalha? E, de repente, alguém quer entrar em contato contigo, como que Sim. acessa? A MLIM ela trabalha com todas as etapas, tá? Desde a parte de documentação, elaboração da documentação, com todos os projetos aplicáveis, com a parte de adequação, com a parte de treinamento, com a parte de elaboração de procedimentos, com a parte de validação, tá? Então, a MLIM atende todo o ciclo. Como que a MLIM trabalha hoje, né? E vem trabalhando aí nesse período. Nós temos... a M Lima tem alguns técnicos, tá? Que
viajam o Brasil inteiro para atender os contratos aí dos projetos que estão acontecendo, tá? E a M Lima trabalha com parceria técnica. Como é que é essa parceria técnica? Então, a M Lima tem um contrato, né, com algumas empresas, por exemplo, a parte de automação, né, com a parte mecânica. Então, Isso. esse pessoal me atende nos projetos, tá? Qual é o papel da M Lima? O papel da M Lima é fomentar os negócios e fazer a gestão técnica desses projetos, tá? Então, toda a gestão técnica é da M Lima e dos profissionais da M Lima. E a M Lima trabalha também com parcerias técnicas, que são os nossos integradores, né? Então, nós temos aí projetos no Brasil inteiro, Minas Gerais, temos projetos aí no noroeste de São Paulo, temos projetos ali na região, na região da Grande São Paulo também nós temos projetos lá, né? Claro que agora com essa pandemia, né, as empresas infelizmente deram uma segurada na parte de investimento, mas assim, existem algumas empresas que respondem ao Ministério Público do Trabalho, né? Então Que tem que se enquadrar, né? Precisam atender um cronograma e a M Lima faz esse trabalho. A gente faz também, por exemplo, Marco, eu preciso só de adequação. A gente faz também. Marco, eu preciso só da primeira documentação, preciso só das apreciações de risco. Também fazemos. A gente precisa só que você elabore o procedimento. Fazemos também. Tá? Então a M Lima trabalha desse jeito. Aí o Gustavo, está escrito Gustavo Jornaini, perdão, eles estão falando que tiveram a oportunidade de participar de um curso da M Lima lá em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Sim, Cuiabá. O pessoal participou lá, né? Então resumindo assim, com relação ao atendimento da M Lima, se eu sou empresário ou eu sou um profissional de segurança de uma empresa, a M Lima garante assim, de começar o serviço de implementação, acompanhamento da NR12, até assim na sua etapa final, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Correto. Inclusive essa assessoria junto ao Ministério Público do Trabalho, porque eles solicitam muita documentação. Eu quero ver o cronograma, eu quero ver o andamento, eu quero um relatório de andamento trimestral, eu quero um relatório do que foi feito. Então, assim, tudo isso a M Lima faz, tá? Trabalha com toda essa assessoria junto ao Ministério Público do Trabalho e também ao extinto Ministério do Trabalho, né? Que agora faz parte do Ministério da Economia, né? Como que é? Rapaz, tem uma pessoa perguntando aqui as diferenças, depois a gente fala sobre esse assunto. Uhum. Não tem curso em EAD de NR12 por enquanto. Ele está perguntando se você tem curso em EAD de NR12. A gente está com um projeto, tá? A gente está elaborando um projeto onde a gente vai ter o curso EAD NR12, tá? Por quê? Porque a gente tem que se adaptar a essa pandemia, correto? Então, as viagens para dar curso presencial, elas praticamente cessaram, né? São onerosas. São onerosas e você também não pode reunir tanta gente como você queria, porque senão a gente vai ter que ter um espaço enorme, né? Um ginásio, que tem que fazer o distanciamento social. Pelo momento mesmo vai estar difícil mesmo. Exatamente. Então, na verdade, esse era um projeto que estava na gaveta. Esse projeto estava na gaveta e que agora a gente tirou da gaveta. De repente começa, né? Tá? Então, como é que ele vai funcionar esse projeto? Vão ser videoaulas, tá? No mesmo formato como eu faço presencial, tá? Então, quem aí já participou do curso da M Lima sabe como é a dinâmica do treinamento, como é a didática, e a gente vai fazer em forma EAD, né? Com gravações de vídeos, e a gente vai lançar no mercado aí em breve, tá? A gente tá caminhando nesse sentido aí. Logo a gente divulga na norminha também. Isso, com certeza. Só abrindo parênteses aí, o Marco Lima já foi o parceiro, além dos cursos, ele foi parceiro, manteve publicidade por quase 2 anos aqui na norminha, né? E aí eu aproveito esse momento para convidar você que tem uma empresa ou conhece alguma empresa. Hoje na norminha eu lancei na página 3 lá os tamanhos das publicidades
e os valores, né, nós colocamos lá pela metade do preço, principalmente para que a gente possa ter esse apoio financeiro, para que a gente possa manter o nosso trabalho, né? A gente, saco vazio não sustenta, né? Não fica em pé. Mas nosso trabalho continua, tá? Nosso trabalho continua, com toda certeza. Para completar o ciclo aqui, tem mais duas perguntas, Marco. Qual etapa é a mais trabalhosa? Pessoal, qual que é a etapa mais trabalhosa Olha, com relação à implementação da NR12, né? com toda certeza é a fase de adequação, tá? A fase de adequação é a fase mais trabalhosa. Por quê? Porque envolve deslocamento de pessoal, deslocamento de material, né? Envolve muitas vezes o ajuste do próprio projeto em campo, tá? Porque o que acontece, mesmo quando você elabora projeto, você define, aquilo só está no papel e no computador ali, SketchUp, cabe, mostra para o cliente, olha, vai ficar assim, né? Correto. Tem um projeto da gente aí para trabalhar a questão de realidade virtual, né? É o quê? Você vai colocar o equipamento e você vai ver como que vai ficar a máquina, tá? Numa realidade virtual. Isso fica bem mais fácil, assim, não é o ótimo, mas vai ficar bem melhor do cliente entender como que a máquina dele vai ficar. Então, assim, existem ajustes que você precisa fazer durante a adequação. E isso tudo envolve, assim, um certo desgaste, né? Então, às vezes, desgasta um pouco a equipe, desgasta um pouco se torna trabalhoso mesmo. Tempo, né? Você tem pouco tempo para fazer e você tem que fazer. Por quê? A gente sabe que as empresas vivem do quê? Produção, né? E às vezes é um embate ali entre produção e segurança e você está naquele meio, né? E você tem que chegar no meio termo, né? Então, a gente está falando de uma realidade que acontece no chão de fábrica, isso não tem como fugir. Mas, com certeza, a etapa mais complicada é a adequação. Exatamente. Então, a gente sempre procura trazer para junto de nós, na fase de projeto, sempre conversar muito com o operador, conversar muito com o pessoal de produção e, claro, envolver o pessoal de segurança. Envolver todo mundo, tá? Pessoal de manutenção. Às vezes você faz uma proteção, o operador gostou, mas o pessoal de manutenção não. Então, você tem que ter aquele feeling para chegar no meio termo, claro, atendendo a norma, né? Correto. O pessoal do DSF, treinamentos lá de Naviraí, Mato Grosso do Sul, acabaram de entrar aqui também. O Maninho, ele é técnico de segurança e atende toda aquela região lá de segurança. Bateu um papo conosco a semana passada, né? O PJ Show, ele é de Campinas. Falando em PJ, só abrindo parênteses aqui, no dia 21, né, PJ? A semana aqui, da outra semana, eu vou estar batendo um papo com o PJ, mas a live é dele, né? E ele vai fazer um bate-papo comigo aí para a gente falar um pouquinho sobre a norminha, né? Legal. Na próxima edição a gente vai divulgar aí sobre a norminha aí. Então, um abração aí para vocês também, o Ademir, o pessoal de Naviraí, grande abraço aí. E nós já estamos chegando quase no final, vai dar tempo suficiente para responder a última pergunta que foi elaborada aqui. Qual a principal dúvida que as pessoas têm durante os treinamentos ministrados pela Emilima? Você pode citar quais são as principais dúvidas? Já que a gente está chegando no final, a gente vai citar uma dúvida clássica que sempre no começo dos meus treinamentos, ali no segundo dia, a gente já explana. Por quê? Porque é sempre uma grande confusão, né? Então, a dúvida é a seguinte: Marco, a HRN, categoria de segurança, né? O que é? Né? Então, assim, eu separo e falo, pessoal, metodologia para identificação do perigo e estimativa do risco é uma coisa, tá? Definição de categoria de segurança e nível de desempenho é outra. É outra. Exatamente. Ela vai fazer parte da apreciação de risco, mas são coisas distintas, tá? Então, por exemplo, se eu identifiquei um perigo de esmagamento
e eu fazendo a estimativa do risco e a análise do risco ali, eu percebi que eu posso colocar uma proteção fixa, tá? Uma proteção fixa. Eu não vou aplicar questões de categoria de segurança nem nível de desempenho, tá? Eu vou o quê? Aplicar o quê? Normas que dizem respeito à distância de segurança. E eu vou instalar proteção fixa ali, não vai ter nenhum sistema de segurança, nenhum intertravamento, tá? Então vai ser uma proteção fixa. Fechou. Agora, se eu tenho uma proteção móvel, aí é diferente. Opa! Aí eu já vou ter que entrar com intertravamento. Aí sim eu vou definir qual é a categoria de segurança que eu vou aplicar nessa proteção móvel, tá? Então, eu vou levar em consideração a severidade do dano, a frequência de exposição e a possibilidade de eu evitar aquele perigo, tá? Então, assim, são coisas bem distintas que eu já separo no segundo dia, que é para o aluno, a pessoa que está aprendendo ali, ter bem isso bem delimitado na cabeça, porque quando ele for a campo, ele não se confunda, porque muitos vão a campo com essas ideias e começam a confundir categoria com estimativa de risco, com HRN, aí vira uma confusão, não consegue fazer a documentação, tá? Uma coisa importante também que a gente faz nos cursos, né, que até para tirar dúvidas, é que quando a gente dá esse treinamento, a gente cria um grupo no WhatsApp, onde a gente fica 3 meses trabalhando as dúvidas das pessoas, tá? Porque às vezes a pessoa vai a campo e se depara com aquela dúvida. O que eu vou fazer? Opa, tem um grupo aqui no WhatsApp, vou tirar a dúvida lá com o Marco, tá? Então isso é um diferencial. Uma coisa importante também para a gente fechar isso é reforçar o seguinte, que tudo o que a M-Lima faz em termos de documentação, projeto, adequação, tudo é vinculado a uma anotação de responsabilidade técnica, tá? Emitida por um profissional legalmente habilitado, tá? Que envolve... Só esse profissional ele tem que ser da empresa, né? Exatamente. Está respondendo o que o João Pamplona está perguntando aí. Isso aí. Então, assim, a M-Lima tem um engenheiro mecânico e de segurança responsável, que trabalha comigo, que é o Flávio, tá? E quando eu tenho, por exemplo, os integradores, que trabalham com a parte elétrica, pneumática e hidráulica, eles também emitem uma RT e eles vinculam essa RT à minha, ok? Então, existe uma vinculação. Por quê? Porque isso tem que dar qualidade à documentação. Tá? Tem que dar o quê? Legitimidade. Tá? Então, apreciação de risco, projeto, laudo de validação, treinamento, procedimento, está tudo vinculado a uma anotação de responsabilidade técnica. Muito bom. Marco Lima, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria que você fizesse a sua finalização e os seus agradecimentos para que eu possa encerrar a norminha ao vivo. Beleza. Bom, pessoal, agradeço a todos aí que participaram. Desculpa não responder todas as perguntas, mas eu gostaria de deixar o meu WhatsApp aí liberado. Você também pode entrar no meu site, né, que é www.mlimaseg.com.br, me procurar nas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, Facebook. Entra lá. Acessa a norminha, qualquer norminha do ano passado, também tem o endereço lá da M-Lima. Exatamente, pode entrar em contato, diz, participei da live do Maioli, tenho uma dúvida. Claro que eu não vou fazer apreciação de risco para você, né? Claro, na medida do possível, ou entre em contato com a norminha, nós localizamos o Marco Lima para você. Isso aí, beleza? Tá bom, Marco? Pode falar. Agradeço aí a todos. E a você, Maioli, um grande abraço. Valeu. Então, Marco Lima, mais uma vez, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela amizade, pela confiança, pela parceria que nós fizemos. Muito obrigado por você atender aí e você está trabalhando fora do seu domicílio, né? Você mora em Curitiba, está em Pato Branco, desenvolvendo uma atividade aí. Você está num hotel aí nos atendendo, isso não tem preço que pague, né? Muito obrigado por todas as pessoas que estão acompanhando aí a norminha ao vivo toda quinta-feira. Eu quero passar um recado. Toda quinta-feira, bem cedinho, a norminha é disparada e ela é colocada à disposição para você
ter uma leitura legal, né? Se você não recebe no e-mail, você pode acessar lá norminha.net.br, lá tem todas as norminhas à disposição. E quinta-feira à noite é o que nós fizemos aqui, nós temos um encontro marcado, Norminha ao vivo pelo Instagram. Então, muito obrigado a todos. Marcão, muito obrigado, boa noite, que Deus esteja sempre contigo. Amém, grande abraço. Até mais. Valeu.